Dando continuidade agora, vamos receber a nossa próxima palestra com o tema Justiça Climática e Adaptabilidade nas Cidades. Gostaria de convidar o senhor Carlos Henrique, a senhora Luciana Travassos, a senhora Marina Castanheiro, Jefferson Tavares, como mediador, nosso colega Ricardo Mascarello. Bom, então, dando sequência, né, nós hoje organizamos uma tarde, essa foi uma abertura solene, para, enfim, colocar o conselho, situar, e nós seguiremos hoje à tarde, então, com essa mesa. Eu já agradeço a todos os palestrantes presentes aqui. Quero agradecer também ao CAU São Paulo, né, que fez essa articulação em nome da nossa conselheira Ana Lígia, que é a coordenadora adjunta da Câmara de Meio Ambiente e Termos Climáticos. E é um momento oportuno, assim, ao qual nós temos aqui falas de professores, pesquisadores das universidades. Temos uma arquiteta aqui, enfim, que tem atuado na prática, né, com essas questões de conceitos, né, vinculados, enfim, estratégias e das questões de relacionar, enfim, arquitetura, urbanismo, ação do homem, com esse olhar, né, o que a natureza nos oferece, enfim, e trabalhando com conceitos aí que venham equilibrar melhor a ação do homem, né, as construções frente ao meio ambiente. Então, para mim, não me delongar e nós tentarmos deixar um espaço no final para conversar um pouquinho, né, porque às vezes também a gente vê as palestras e não pode dialogar. Então, eu já vou dar andamento aqui, eu vou convidar já o Carlos para iniciar a sua fala, e aí a gente, enfim, eu acho que escuta os quatro aqui primeiros e ao final a gente pode abrir aí, deixando um espaço de tempo para conversar com os nossos palestrantes, tá? Muito obrigado pela presença. Olá, boa tarde a todos e a todes. Eu sou o Carlos, sou arquiteto urbanista de formação e ambientalista de atuação. Tenho aí uma trajetória de atuar em políticas públicas, né, como funcionário público, né, servidor concursado, e também depois como consultor, mas também, né, trabalhando em políticas públicas, elaborando planos aí de saneamento, resíduos sólidos, etc. Mas isso me dá uma trajetória, né, e me deu, ao longo do tempo, uma visão sempre de olhar para o coletivo, sem esquecer a escala humana, né, que a Escola da Arquitetura e do Urbanismo nos traz, nos molda, né, mas que a gente possa sempre olhar para a escala humana com o senso humano, e essa atuação na temática ambiental, para mim, também complementou, olhando para o todo sem esquecer e sem desprezar as partes que compõem esse todo. Eu trabalhei, e aí, ao longo dessa trajetória como funcionário público, trabalhei, né, em cidades, primeiro no setor de desenvolvimento urbano, depois na parte ambiental, e o que a Tainara trouxe aqui para a gente, naquela última frase dela lá, que não existe justiça climática sem justiça territorial, eu tive o prazer de experimentar isso na pele quando eu trabalhava em Diadema, né, numa cidade da região metropolitana de São Paulo, quando lá em 93, né, logo após a Eco 92, né, a gente elaborou o plano diretor da cidade e tivemos a felicidade e a escolha certa de estabelecer toda a estrutura e as bases da política ambiental, estrutura de governança e a base da política ambiental da cidade. Mas esse plano diretor ele teve um grande pilar, né, uma base e um objetivo muito concreto, que foi garantir o acesso à terra à população mais pobre, né, que estava morando nas favelas. Naquela época, Diadema era uma das cidades mais faveladas de todo o país, né? Uma cidade industrial, mas que, né, orbitando ali entre a capital e as grandes cidades do ABC, com essas, né, pequenas e médias indústrias que trabalham ali com as grandes indústrias, né, fornecendo para as grandes indústrias. Então, era questão de incômodo, né, de poluição diariamente,
e morando lado a lado com essas fontes de poluição. Então, foi um grande aprendizado e foi daí que eu saí da área de desenvolvimento urbano e fui para a área ambiental e dali não saí mais. Mas essa frase que a Tainara trouxe, ela é um grande exemplo disso, que a gente, de fato, né, como urbanista, né, a gente precisa, de fato, olhar e garantir que a parcela mais carente da população seja priorizada nessas ações, né, públicas, já que uma política pública ela é de interesse coletivo e, obviamente, quem sofre mais é quem deveria ter prioridade para isso, né? Eu não vou falar de problemas, né, porque problemas a gente sabe de cor e salteado, né? Mas eu queria colocar para vocês, com esse tema, uma imagem, que é o segundo slide, que eu trouxe, né, escolhi exatamente para ilustrar isso que eu queria destacar aqui para vocês. Então, não vou falar, né, de vários problemas. Será que consegue entrar a imagem? A próxima. A próxima. Desculpa, é que eu não... Ninguém tinha me avisado. Pronto, já está aqui na tela. Não, é só essa imagem. Era justamente uma imagem provocativa para que a gente possa, né, que ela diz tudo o que a gente, né, tem que falar de adaptação, justiça climática e adaptação das cidades, né? Aí tem uma criança, então a gente precisa olhar para a infância, a gente precisa olhar para a infraestrutura das cidades, né? A gente precisa olhar para as políticas públicas, para os serviços públicos, que elas não sejam mais um elemento de racismo ambiental, né, de exclusão social, e que, de fato, a gente consiga resolver os problemas que a gente tem, e agora mais urgentes ainda por conta das mudanças do clima, né? Então, falei que eu não ia dizer dos problemas, né, mas a gente tem que falar do racismo ambiental, a gente tem que falar da segregação das pessoas com deficiência, né? Então, aqui ontem, em uma das mesas, né, do direito de ir e vir, o Tarso, que é uma pessoa com deficiência visual, né, ele é cego, ele colocou diversas questões que são bastante importantes, inclusive quando a gente fala de paisagem, né? O que é a paisagem para uma pessoa que não enxerga? Então, ele trouxe esse novo conceito de que o corpo é uma paisagem para quem tem deficiências, né, quem tem limitações. Então, são desafios que a gente tem de diversas ordens, né? A carência da infraestrutura nas grandes cidades, né? Então, a gente tem ali desde das questões básicas de moradia, mas também de acesso a serviços públicos e de saneamento, né? Até a mera, entre aspas, né, coleta de resíduos, né? A gente tem dificuldade nas grandes cidades e até de trabalhar no sentido de se aproximar daquilo que a natureza ensina para a gente, da circularidade, né, em que a gente não consegue nem fazer isso com os nossos resíduos que a gente gera todos os dias. A gentrificação e a especulação imobiliária, né, quer dizer, que a gente agora, depois da pandemia, a gente tem visto aí uma ganância do setor imobiliário, né, porque viu que dava para trabalhar de casa, né? Então agora está ali numa sanha de ir para cima de vereadores e prefeitos para alterar planos diretores e leis de zoneamento para ganhar mais espaço ainda e, o pior de tudo, fazer a natureza como ativo desses empreendimentos, né? Então, isso são questões que a gente precisa colocar, mas eu queria frisar, já para terminar aqui a minha fala, eu queria propor aqui para todos nós e também para os meus companheiros da mesa, né, trabalhar no sentido de estruturar uma agenda de justiça climática nas cidades, né? Então, a mesa anterior falou da COP, né, um grande momento, mas nada começa nem termina numa COP, né? A gente precisa continuar vivendo aqui e trabalhar com políticas públicas mais adequadas a quem necessita. Então, é óbvio que a gente precisa reconhecer que os impactos climáticos
não são neutros. Né? Eles atingem mais algumas pessoas, algumas famílias do que outras. Né? E a gente precisa promover políticas urbanas integradas. Né? Então, de habitação social, de transporte, de mobilidade, de infraestrutura verde e azul, né? Como vários painéis já colocaram aqui também, e um planejamento urbano feito de forma participativa, coisa que a gente está perdendo ao longo do tempo. Né? Assim como o orçamento participativo, ou seja, todos os instrumentos de participação dentro de políticas públicas nós estamos perdendo e ninguém está chamando a ação nem a atenção sobre isso. E, por fim, garantir uma participação comunitária e a interseccionalidade nas decisões, né, para que ninguém seja deixado para trás. Então, eu queria terminar aqui também dizendo que não só essa minha trajetória dentro do setor público, mas eu continuo, né, nesse campo público. Hoje eu atuo como assessor de uma deputada estadual lá em São Paulo, né, a deputada Marina Elou, em que a gente tem atuado de uma maneira muito forte, né, e presente em vários territórios que são vulneráveis, né, e que são frágeis em termos socioambientais. Então, a gente continua com essa, né, essa trajetória, mas sempre tentando melhorar a política pública de forma participativa, né, e a gente encontrou um formato bastante interessante, que tanto a Luciana como o Jefferson são parte integrantes, e a gente agradece bastante a participação deles, que é a Frente Parlamentar Ambientalista lá do Estado de São Paulo. Ela, né, nada mais é do que um espaço democrático de participação e de construção de propostas de forma coletiva e participativa. Então, queria destacar isso, que esse é um formato bastante interessante e que nos estados de vocês também podem cobrar espaços como esses para que a gente possa melhorar as políticas públicas. Obrigado desde já e obrigado também ao CAL pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Carlos Henrique, por nos trazer, enfim, essa fala da experiência com trabalhar na gestão pública, né? Agora, enfim, também na assessoria da deputada. Acho que, rapidamente, 2 pontos, assim, Carlos, que é, né? Primeiro, a fotografia, que é chocante, né? E nós tivemos, como eu comentei, no Diálogos Amazônicos no Pará, em 23, e nos reunimos com 10 comunidades ribeirinhas lá, enfim, da região metropolitana do Pará. E o problema, as crianças não podiam nem mais brincar nos rios porque estavam pegando doenças de pele. Né? Então, assim, realmente é bastante alarmante. E também o que tu comentou, né, que os planos diretores, quando nós tínhamos no Estatuto da Cidade, temos, né, a exigência da revisão a cada 10 anos, se esperava que fosse adequar o que a cidade mudou naqueles 10 anos. Mas não, sempre se aproveita para, né, que as construtoras, né, etc., avancem, enfim, aumentando o índice e coeficientes. Então, vou passar a palavra agora para a professora Luciana Travassos, né, e também agradecendo a presença. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, especialmente algumas arquitetas que eu estou olhando ali, que eu admiro demais, jovens arquitetas. Queria agradecer ao CAL também pelo convite. Eu tenho que passar, né? Eu preciso falar sentada ou eu posso falar de pé? Obrigada. Então, eu vou quebrar esse protocolo, porque falar sentada é muito difícil. Bom, eu queria, na verdade, a minha fala é um nome um pouco maior, ela não é tão bonita quanto da Tainara e do Carlos, mas eu queria trazer por escrito alguns elementos aqui que eu acho fundantes para a gente pensar o papel do planejamento territorial no enfrentamento das mudanças climáticas e, especialmente, no quesito da adaptação. Então, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, do bacharelado em Planejamento Territorial e da pós-graduação, também de Planejamento e Gestão do Território. E a minha fala hoje aqui ela vai ter, na verdade, 3 pontos. Né? Eu não vou falar dos instrumentos de planejamento, mas eu vou falar um pouco da agenda global das mudanças climáticas, como que ela chega nos países periféricos, né, e o que ela implica. Vou falar de produção do espaço,
especialmente desigualdade e limites do sistema de planejamento que a gente teve até hoje. Depois o Jefferson vai falar um pouco de sistema de planejamento. E vou falar das perspectivas para uma transição justa, na qual eu considero que o território é o conceito básico. Então, qual que é a minha ideia central aqui, que eu quero deixar bem evidente, né? Primeiro, que as mudanças climáticas elas vão pressionar para a produção de políticas públicas e vão pressionar para a mudança de paradigma de tratamento dos territórios por meio de uma agenda global. Essas respostas, né, que vêm dessa agenda global, elas vão enfrentar, no contexto da desigualdade da produção do espaço nas nossas cidades, o desafio de lidar com aquilo que eu tenho chamado de triplo passivo, que eu já vou explicar, dos processos de produção do espaço e também passivos do sistema de planejamento. E aí vão trazer novas demandas de adaptação, mas que muitas vezes recrudescem injustiças, assim como a Tainara mostrou na apresentação dela. E aí vou dizer que, enfim, uma transição justa, ela vai demandar uma volta ao território como um instrumento da política pública e como um instrumento político também, concordando com o que o Carlos falou aqui sobre participação, interseccionalidade e outros elementos que se estruturam no território, né? Qual é a grande questão da agenda global, né? A gente sabe que, dentre as várias perspectivas de abordagem territorial que vem com as mudanças climáticas, duas delas são particularmente fortes, né? A transição energética, principalmente vinculada às mudanças na matriz, e aí para diretrizes de mitigação. E, por outro lado, a coqueluche da adaptação são as soluções baseadas na natureza, infraestruturas verdes e outras abordagens que vão trazer, e aí também dialogando com o que a Tainara falou anteriormente, a novas práticas hegemônicas, né, com efeitos conhecidos na dimensão social. Quais são os grandes desafios do nosso processo de produção do espaço? Bom, primeiro, coisas que a gente já sabe há muito tempo, né? Uma grande desigualdade de acesso à terra ou às áreas com infraestrutura, o que leva a população mais pobre, né, a ocupar as áreas de fragilidade, e uma grande desigualdade no acesso das pessoas a serviço e à terra. Infraestrutura muitas vezes inadequada e infraestrutura precária, especialmente nas áreas periféricas e nas áreas rurais, e muitas vezes também inadequadas nas áreas rurais. Uma baixíssima capacidade do Estado, né, de ofertar infraestrutura e uma manutenção aí de regimes incumbentes de implementação de infraestruturas convencionais e inadequadas. Depois, o desmatamento e a desobediência às leis ambientais. Viemos de São Paulo hoje, né? O caminho de São Paulo até Brasília é terra arrasada, né, com nenhum respeito à legislação, e agora, bom, com a pele da devastação, muito provavelmente essa situação vai se tornar ainda pior. E o não reconhecimento da diversidade territorial nas políticas, né? A gente fala de Estatuto da Cidade, mas o Estatuto da Cidade tem poucos instrumentos para lidar com diversidade territorial. Ele é feito à luz das grandes cidades, né? E talvez das enormes cidades, com pouca capacidade de gerar instrumentos em pequenas e médias cidades, instrumentos de adaptação, instrumentos para as áreas rurais, que, em tese, deveria estar dentro do Estatuto da Cidade, né? Então, isso vai produzir diferentes passivos ambientais nos territórios. E aí é o que eu venho chamando de triplo passivo, né? Então, a gente tem, na produção do espaço brasileiro, áreas urbanas com maior valor do solo, localização privilegiada, bairros mais consolidados. Tainara mostrou na apresentação dela ali, né, naquelas áreas, principalmente na primeira área de reurbanização, de fundos de vale, mas mesmo nessas áreas a gente tem alguma infraestrutura incompleta, especialmente quando a gente está falando de esgotamento sanitário, mas também da adequação das infraestruturas para adaptação às mudanças climáticas. Mas a gente tem duas situações que são ainda mais impactantes, né, mais relevantes para a gente pensar a nossa atuação. A primeira são as áreas urbanas periféricas, que são os bairros em consolidação ou áreas de expansão urbana, em que a gente tem uma ausência total de
de urbanificação, com infraestrutura muito incompleta ou inexistente, e que, ao mesmo tempo, quando chega a infraestrutura, repete os modelos ultrapassados que foram implementados nas áreas mais valorizadas. E nas áreas rurais, a gente vai ter uma ausência, muitas vezes uma ausência completa de infraestrutura, pouca assistência técnica para tratar o solo, financiamento para manejo, falta de financiamento para manejo e conservação das águas, baixa assistência técnica para agricultura familiar, para a construção de planos que não sejam na escala local, né, que tenha uma relação entre o urbano e o rural que seja interessante. Então, esse triplo passivo ele vai estar na base daquilo que a gente deve pensar para as nossas cidades, para os nossos municípios, na transição justa, numa transição para uma melhor adaptação, enfrentamento às mudanças climáticas. Do que a gente está falando? A gente está falando de situações como essas, dessa foto em São Mateus, né, em que o que aparece aí para a gente são os territórios prioritários para ação num quesito de adaptação às mudanças do clima, mas que já eram um passivo do nosso processo de urbanização, né? Essas áreas elas não estão em risco por causa das mudanças climáticas, elas estão em risco por causa do processo de produção do espaço que a gente produziu ao longo do tempo, assim como a Tainara mostrou o nosso repertório construído ao longo do tempo aí, para as nossas cidades. E aí, isso resulta, né, de alguns passivos e algumas limitações do nosso processo de planejamento e do sistema de planejamento territorial que temos, né? Primeiro, uma predominância da escala local e do nível municipal, com baixa solidariedade entre os entes federativos e pouquíssima relação interescalar do ponto de vista da adaptação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um ótimo exemplo para a gente falar sobre isso, né? Tá falhando. Alô? Alô? Melhorou? Acho que estava sem pilha. Obviamente, para um evento como aquele que a gente viu no Rio Grande do Sul no ano passado, pensar na escala municipal é absolutamente insuficiente, né? A gente precisa pensar na escala da bacia, na escala estadual, na escala regional, e a ação municipal ela vai ser insuficiente para a gente lidar com essas questões. Depois, o Jefferson vai falar também um pouco sobre isso, a predominância da ação setorial no espaço. E depois a desarticulação entre os instrumentos de planejamento e financiamento. Ou seja, uma parte importante dos nossos instrumentos de planejamento, eles estão absolutamente dissociados tanto das políticas setoriais quanto dos orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, e, portanto, eles acabam virando falácias do ponto de vista da ação pública. E aí, vamos lá, só para a gente terminar um pouco propositivo, né? O que eu entendo como que a gente deve agir frente a essa questão, né? Então, primeiro, que obviamente a gente precisa fortalecer esses vínculos, né, entre o planejamento territorial, a transição para a sustentabilidade e a justiça ambiental, né? Garantir que não tenhamos só uma boa distribuição dos ônus e dos bônus do processo de desenvolvimento, a gente não tem uma boa distribuição, a gente precisa garantir, por meio dos nossos instrumentos de planejamento e por meio dos nossos instrumentos orçamentários, que haja uma boa distribuição de ônus e bônus do processo de reconhecimento, de desenvolvimento, mas também trazer procedimentos justos e reconhecimento de demandas sociais amplas e diversas, né? Que significa trabalhar com as pessoas, né? E aí, o planejamento do território, o que ele vai precisar considerar para a gente conseguir minimamente enfrentar as mudanças climáticas, né? Estabelecer prioridade, né? Responder à pergunta onde a gente vai fazer primeiro e por que a gente vai fazer primeiro nesses lugares, né? A gente vai ter que responder como a gente vai fazer, né? Quais são os programas, quais são os projetos. Tainara mostrou aqui. A ideia, obviamente, não é que a gente repita e nem crie estruturas hegemônicas, sejam elas de soluções baseadas na natureza, sejam elas de infraestruturas híbridas ou cinzas, mas que
o território possa demandar diferentes formas de atuação. Né? Como fazer e com quem fazer? Quais são os procedimentos? Carlos falou disso. Né? Como a gente vai fazer construção compartilhada? Com quem a gente vai conversar? Qual é o tempo do projeto? Como a gente vai estruturar essas construções coletivas, sabendo qual é a posição técnica, a nossa posição técnica nessa história. E depois, uma coisa que tem me parecido muito essencial, e é essencial especialmente para os jovens planejadores territoriais, que é como manter. Né? Me parece que a lógica que foi estabelecida na construção, especialmente de infraestrutura nas nossas cidades, é uma lógica de manutenção zero, que a gente sabe que é uma falácia, mas é uma lógica que está instituída, e esse é um paradigma que a gente precisa quebrar, porque qualquer infraestrutura, e especialmente as infraestruturas adaptadas às mudanças climáticas, elas exigem trabalho intensivo. E, portanto, a ideia de que elas não serão mantidas, né, ou que a gente vai conseguir fazer uma intervenção de baixa manutenção, é por si só danosa do ponto de vista do enfrentamento às mudanças climáticas. E, além de tudo, a gente precisa gerar trabalho. Né? Eu gosto muito do Inácio Sachs, que dizia que a sustentabilidade ela é sempre trabalho intensiva, né? Ou seja, tem muito trabalho para todo mundo. E aí, nesse sentido, o território tem uma centralidade. Né? O território ele vai ter uma centralidade como instrumento da política, né? Ou seja, como articulador dessas políticas públicas setoriais e multiescalares. Né? O território precisa articular essas várias políticas, mas ele também vai ser um instrumento político. Né? É o território, é junto do território que a gente vai poder construir as melhores soluções para adaptação às mudanças climáticas. E aí, duas imagens, né, para mostrar, afinal de contas, quais são os territórios que a gente vai priorizar nas nossas cidades desiguais. Acho que isso já foi dito amplamente aqui. E aí alguns caminhos, o Jefferson vai falar outros caminhos, a gente já combinou esse jogo, mas eu queria trazer algumas questões. Né? Então, primeiro, essa atenção para a construção dos instrumentos de planejamento territorial, que acho que isso muito parte do que o Jefferson vai falar, né? Essa articulação das escalas, articulação setorial, construir com os territórios, inovar nas diretrizes, né? Construir essas articulações legais entre setores e orçamentos, né? Ou seja, não é que não existam recursos, né? É que muitas vezes os recursos estão sendo apropriados por áreas nas quais eles são menos prioritários e, mais ainda, reproduzindo, algumas vezes, medidas insustentáveis. Evitar a má adaptação, e para isso a gente precisa acompanhar essas intervenções a longo prazo, e depois, que acho que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, é cada vez mais necessária, é promover as trocas de boas experiências, né, que possam inspirar a produção de melhores políticas, planos, programas e projetos. Era isso que eu ia falar, acho que eu até passei meu horário, mas obrigada. Obrigado, Luciana. A Luciana falou na transição justa, né? São imensos os desafios, né? Ao tempo que a gente luta contra o PL da devastação 2159, que o CAU esteve presente, construiu uma nota, também, enfim, tem projetos de leis que venham, enfim, a contribuir, né? Inclusive da deputada Érica Hilton, de São Paulo, que é a mudança no Estatuto da Cidade para a questão da resiliência, enfim, adaptabilidade. Então, são desafios, né? O tempo que a gente pretende, insere relações, enfim, para tornar a cidade mais junta, a gente, enfim, também luta contra o capital, né? As obras que vão, enfim, ocorrendo. Eu vou, então, passar a palavra agora para a arquiteta Marina Castanheira, que trabalha com sustentabilidade e inovação na construção civil. Obrigado, Marina. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu vou fazer igual a minha colega, eu preciso levantar. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, enquanto isso, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem é arquiteto? Imaginei que seria poucas pessoas mesmo. Mas muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho do nosso papel na sociedade. E um pouquinho... Desculpa, não entendi. Não, você não falou comigo. Desculpa. E um pouquinho do nosso papel. Eu estou nervosa. É a primeira vez que eu faço uma palestra num lugar tão importante, né, gente?
Estamos na Conferência Internacional do CAL, não é para qualquer um. Então, eu estou um pouco tremendo. Muito obrigada. Então, assim... Está indo bem. Está indo muito bem. Estou indo bem? Eu costumo fazer isso um pouquinho. Eu estou ali com 2 mestres, o Felipe e a Sami, que me deixaram mais nervosa ainda, porque eles são os mestres da sustentabilidade e eu sou simplesmente aluna deles. Levanta a mão. Levanta a mão. Obrigada. Não sei se vocês conhecem, a maior escola de arquitetura sustentável do planeta é da Sami e do Felipe, chama UGreen, tá? Eu sou aluna deles. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do papel do arquiteto na sociedade. A gente viu algumas questões mais teóricas, voltadas à prática, e eu vou mostrar um pouquinho do nosso papel na prática. Como que a gente pode se juntar coletivamente, nós técnicos, com outros profissionais de outras áreas, para tentar fazer um pouquinho da mudança no planeta. Vou mostrar 2 projetos meus aqui, que não são só meus, como eu falei, são coletivos, que é o Ribeirão -3 graus e o Descarbonar a Arquitetura. É um coletivo que nasceu com vários técnicos da arquitetura, do ensino, ecólogos, biólogos, que a gente se juntou na pandemia e falou assim, bom, estamos sem trabalho mesmo? Vamos tentar mudar um pouquinho em Ribeirão Preto? Como que a gente consegue? Imagina, é a zona bioclimática 4, né? Seco e quente. Vocês conhecem? Ah, olha só, igual. Imagina que interessante se a gente conseguisse diminuir 3 graus da nossa cidade. Não ia ser gostoso? Como que a gente vai fazer isso? Gente, lutando. Batendo nos outros. Mentira. Lutando, juntando a galera que sabe fazer alguma coisa e, quem sabe, conseguir fazer uma mudança propositiva. Então, em 2020, nasceu a ideia. Em 2021, a gente chamou o pessoal do Instituto Alana, o JP está aqui, falar sobre escolas verdes, como que a gente consegue mudar essa questão. Em 2023, a gente conseguiu fazer que o coletivo Ribeirão -3 virasse um instituto. E, com isso, a gente conseguiu muitas coisas interessantes. Uma delas, que é o nosso objetivo, que é alcançar 30% da cobertura verde em Ribeirão Preto. Mas como que a gente vai fazer isso? Sem a ajuda, de fato, por exemplo, do poder público. A gente vai sair plantando árvores sem critério pela rua? Dá vontade, mas não pode. Então, o que a gente fez? Bom, a gente projetou, fizemos um planejamento que se chama Verdejamento das Escolas, que a gente atingiu todas as escolas municipais de Ribeirão Preto, com uma carta compromisso assinada pelo prefeito de Ribeirão Preto na época, do qual ele ia disponibilizar dinheiro público para não só fazer um paisagismo nas escolas, mas um paisagismo que mitigasse ilhas de calor, trazendo para os professores e alunos mais conforto através de plantar árvore. Olha só que coisa inovadora. Então, a gente fez o seguinte, a gente lançou o edital, vários profissionais colocaram seus projetos, a gente fez uma equipe, o Ribeirão -3, uma equipe para fazer uma curadoria desses profissionais, porque não é qualquer tipo de paisagismo que a gente vai liberar. E aí os projetos saíram, verba pública saiu, isso foi muito incrível. Eu tive a honra de participar de um projeto na Escola Faustino Jarru, que saiu no 3º guia do IAB para a Agenda 2030. Foi eu, meu sócio Isaac Amir, o nosso companheiro de longa data, o arquiteto Júlio Curvo, fizemos esse projeto. Bom, saiu no Ribeirão, pronto, saiu. Outra coisa interessante que a gente está criando para a cidade de Ribeirão Preto é uma certificação de eficiência energética, onde a gente coloca, de fato, para o comerciante, para o pessoas que são residentes, por exemplo, pessoas físicas e jurídicas, como que elas conseguem melhorar a eficiência energética das construções já existentes, mudando, por exemplo, cor de telhado. Para a gente tentar minimizar, com técnicas simples, gente, nada assim que vai onerar muito a pessoa, mas que ela consiga ter uma certificação, um reconhecimento daquilo e trazendo mais conforto, não só para ela, mas para as pessoas que estão em volta. Porque a gente diminuindo ilha de calor, a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas, né?
Um outro projeto que eu faço parte, e aí muito por conta do Felipe e da Sami, é que eu e o meu sócio, a gente se inspira muito neles, né? A gente basicamente fala que eles são os nossos... o Felipe não gosta, ele fica assim, ó. E eu faço maior questão de falar mais ainda, porque eu adoro ver aquele risinho dele. E aí a gente começou a falar com os arquitetos como que a gente consegue mitigar carbono em projeto. Olha só, vocês sabiam que se a gente se juntar hoje em dia e todos os nossos colegas arquitetos, galera que trabalha com a construção civil em geral, começasse a zerar carbono em projeto e em obra, a gente até que salvava o planeta? É verdade. Mas a gente não faz isso. Por quê? Falta de conhecimento. Então, o que eu e meu sócio a gente fez? A gente criou um plano de ação de sustentabilidade para o escritório, no qual esse plano de ação envolveria fazer palestras para a sociedade. Então, a gente juntou o nosso conhecimento e a nossa comunidade e começamos a falar. Olha só que interessante. Explicar, dar aula, como que a gente consegue mitigar carbono em projeto. É uma atribuição nossa. Sair um pouco da teoria e muito mais para a prática. Não vai dar tempo de eu explicar isso para vocês aqui. Mas, enfim, a gente saiu de Ribeirão, foi para Maringá, foi para o Brasil inteiro. Fomos para o Rio de Janeiro, na DW, falamos um pouquinho da Descarbonar lá. Virou um curso, a gente criou um curso, ensinando arquitetos como fazer para mitigar carbono em projeto. Inclusive, esse curso foi vencedor no edital Vera Razan, do Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho, inclusive, de ter sido co-presidente do IAB do Rio de Janeiro. E essa foto foi no Green Building, que é o maior evento da América... Não, mentira. Um dos maiores eventos da América Latina, de arquitetura sustentável. Super indico sempre, que a gente falou sobre a Descarbonar também. E desde 2022, a gente já impactou mais de 4.000 profissionais sobre esse tema e já falamos para mais de 20 empresas. Isso é muito interessante. É isso. Lógico que é interessante, eu que fiz, eu acho que é interessante. Mas eu não sei se vocês acham que é interessante. Falei alto. Obrigada, gente. Ai, perdão. Não, parabéns, Marina. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente esses dois projetos, né? Como tu falaste, né, dá vontade de sair plantando árvore, né? Mas a gente tem que ter uma condução para isso, um critério, né? E me fez lembrar, assim, porque eu sou natural de Porto Alegre, mas moro em Aracaju, no Nordeste, né? E Porto Alegre é uma cidade muito arborizada e Aracaju muito pouco. E aí eu perguntava para meus alunos, por que Porto Alegre é arborizada, né? Porque se plantou árvore, simplesmente isso. E Porto Alegre foi a primeira capital do Brasil a ter uma Secretaria de Meio Ambiente e Aracaju a última, né? Então, a gente, claro, sabe que muitas vezes a vontade da gestão pública é fundamental. Mas obrigado, tá, Marina? Eu vou, então, dando sequência, passar a palavra para o Jefferson Tavares, professor, pesquisador, né? E ele aprofunda mais, enfim, a sua inserção. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado. Já que a Luciana quebrou o protocolo, Mariana também, então eu vou fazer essa mesma função, eu vou vir até aqui o púlpito para poder falar e olhando para todos, que fique sentado, a gente não consegue ver todo mundo. Boa tarde a todos, a todas, é um maior prazer estar aqui com vocês, numa semana alguns dias, mas uma semana de debates, palestras nacionais e internacionais, especialistas, um conjunto de falas que certamente nos deixam mais aptos a discutir e a projetar melhor as nossas cidades. Nós não combinamos a fala aqui, embora, Luciana, no aeroporto a gente tenha conversado do que cada um ia falar, mas o que eu vou apresentar aqui está muito, muito próximo do que foi falado pelos três que brilhantemente me antecederam. E tive uma encomenda que era provocar aqui uma possibilidade de discussão do que nós podemos levar para a COP, né, como arquitetos urbanistas, qual que é o nosso papel diante das mudanças climáticas, dos eventos extremos, da adaptabilidade e da transição justa, tendo como um foco a justiça climática. Se puder colocar minha apresentação, por gentileza. Meu nome é Jefferson Tavares, como foi apresentado, eu sou professor no IAUSP, em São Carlos, e temos dialogado com um conjunto de grupos
de arquitetos e de professores, pesquisadores em todo o Brasil, porque as minhas pesquisas e minhas atuações têm sido muito voltadas para a realidade nacional, reconhecendo as diferenças regionais, reconhecendo as particularidades de cada região, desconhecendo os movimentos hegemônicos das grandes metrópoles, evidentemente, que conduziram boa parte das discussões ao longo do século XX, mas reconhecendo também as cidades pequenas, as cidades médias, povoados, favelas, população ribeirinha, população interiorana. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, muito brevemente, claro, é uma pauta de discussão sobre mudanças climáticas e as cidades a partir de uma tentativa coletiva aqui de construção de propostas para o planejamento. O meu enfoque será muito mais especificamente na infraestrutura, no planejamento na infraestrutura, que é um debate que nós estamos fazendo de forma muito aprofundada, com apoio do Carlos e da Marinello, a deputada, na CEPUAT de São Paulo, a quem eu já agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse diálogo. A CEPUAT de São Paulo, ela tem liderado um conjunto de debates e discussões que a favor dessa adaptabilidade das cidades. Então, eu vou trazer, em primeiro momento, uma síntese territorial, que nós chamamos, que é uma publicação, é o resultado de uma publicação que nós fizemos no finalzinho do ano passado, reunindo 5 anos de pesquisa. Na sequência, eu vou apresentar a Carta da Cidade da Terra, que foi elaborada dentro da CEPUAT do CAL São Paulo, e depois uma pequena agenda para a COP30. Essa publicação, a síntese territorial, ela trouxe alguns dados importantes para entendermos como nós chegamos até aqui. Nós sabemos de todos os problemas, né? Vocês já passaram aqui durante essa semana, esses dias, por várias discussões que apresentaram as principais questões e as consequências das mudanças climáticas em cidades que não estão aptas a se inserirem nesse sistema, né? E o que nos fica claro, o que não ficava tão claro eram os motivos. Um dos principais motivos, e é resultado dessa pesquisa, é o entendimento de que o que nós estamos planejando não está de acordo com o que nós estamos investindo pelas políticas públicas. Então, o planejamento do município tem definido prioridades e as políticas públicas e recursos estaduais e federais, principalmente nas cidades, têm sido em outra direção. A Tainá mostrou isso muito claramente, né? Olha, precisamos de cidades inclusivas, precisamos de cidades mais verdes, e o que nós vemos? A reprodução da canalização de córregos, a reprodução de grandes rodovias ou avenidas cortando áreas de preservação ou conservação, né? Então, os grandes investimentos eles vêm numa direção, enquanto o planejamento está apontando para outra direção. Esse levantamento que nós fizemos em cidades brasileiras destacou que, das políticas públicas, desde 1989 até 2019, das políticas públicas deste período, apenas 10%, que com impacto urbanístico nas cidades, esse foi o recorte, saneamento, urbanização de favela, mobilidade, habitação social, 10% dessas ações, desses investimentos, estavam vinculados às prioridades dos planos diretores. Ou seja, 90% foi a revelia do plano diretor. O plano diretor, o Carlos já posicionou isso aqui muito claramente, precisamos retomar o papel participativo da elaboração do plano diretor, precisamos estar discutindo com a sociedade, com os arquitetos, com as sociedades, as associações de classe, da engenharia e outras áreas mais ou menos afins, porque o plano diretor é o espaço democrático da decisão, da tomada de decisão no âmbito urbano. Contudo, quando vemos um conjunto de ações e investimentos descolados do plano diretor, entendemos muito bem que esses investimentos não estão dialogando necessariamente com esse processo participativo. Isso é muito perigoso. Da mesma forma, como essas ações estão muito pulverizadas na cidade, esse foi um outro dado que nós identificamos, criando vários subsistemas a partir de sistemas de infraestrutura, sobretudo, desconectadas setorialmente. Investimentos em mobilidade, desconectado do uso e ocupação do solo. Investimentos em saneamento, desconectados da mobilidade. Investimentos em habitação, desconectados do saneamento. Esse foi um outro dado que essa pesquisa trouxe e mostra um pouco uma das características principais que nós temos hoje. Eu tenho dito que a gente já
deixou de viver, né, entre aspas, nas cidades, estamos vivendo em sistemas de cidades. É muito comum, certamente, se vocês não têm essa prática, vocês devem conhecer muitas pessoas que têm, né? Pessoas que trabalham numa cidade e residem em outra, estudam numa cidade e se divertem em outra, né? Então, essa relação sistêmica, ela não está incorporada pelo plano diretor, né? E ela tem contribuído do ponto de vista de uma dispersão urbana, do ponto de vista de uma metropolização do processo de urbanização territorial, do ponto de vista da fragmentação, da exclusão e da segregação. Esses elementos têm contribuído para intensificarem os problemas derivados das mudanças climáticas. Esses problemas são sistêmicos, eles não são pontuais. Nós vimos no Rio Grande do Sul, com as cheias, nós vimos nos rios da região amazônica, também no mesmo ano das cheias no Rio Grande do Sul, né, são impactos sistêmicos que necessitam de ações que sejam igualmente sistêmicas. Essa condição dada do ponto de vista do nosso processo de urbanização é uma condição que precisa ser reconhecida pelo planejamento urbano e regional. É uma condição que precisa ser reconhecida para o debate territorial, como a Luciana colocou. É uma discussão que precisa ser incorporada pela arquitetura descarbonizada, né, que foi apresentada aqui. Esses elementos, certamente, eles contribuem bastante e pensados de forma mais integradas e sistêmicas, elas podem vir num movimento ou numa resposta a esses impactos de eventos extremos que nós estamos sentindo. O meu segundo ponto, e muito brevemente, eu queria apresentar a Carta da Terra e da Cidade, que foi elaborada a partir de um evento sobre mudanças climáticas que organizamos em São Paulo, com participação de diferentes entidades do CAL e fora do CAL, e não só do estado de São Paulo, mas de outros estados também, que trouxe uma pauta muito clara relacionada ao uso do solo, à mobilidade, à descarbonização da arquitetura e à inclusão e à justiça climática. Esses 4 pontos têm sido grandes eixos de defesa nossa dentro e fora do CAL. O CAL tem sido uma plataforma importante para isso, para a conscientização e formação de pessoas e profissionais em busca da transição justa. Em busca, como foi falado aqui pelos 3 que me antecederam, em busca de adaptabilidade, mas que não seja uma adaptabilidade segregadora, que não seja só para as áreas mais ricas, mais nobres, mais privilegiadas ou permanentemente assistidas pelo poder público, né? Trago aqui um conceito que eu tenho defendido bastante, que é buscar nas cidades uma adaptação, uma transição que possibilite uma resiliência sistêmica, ou seja, não é uma resiliência de um único setor, né? Ou não é a resiliência exclusivamente da arquitetura, mas é da arquitetura integrada com outros setores da sociedade, e só assim nós teremos mais força para transformar a cidade como um todo, porque embora nós, arquitetos urbanistas, gostamos de tratar diretamente da cidade, quem constrói a cidade não são só os arquitetos urbanistas, a gente sabe disso, temos que dialogar com esses diferentes setores, né? Baseado, portanto, nessa relação sistêmica e em diferentes sistemas de ação que estão vinculados à natureza, como os serviços ecossistêmicos, como as soluções baseadas na natureza, como a infraestrutura verde e azul, que foram aqui pautadas. Agora, esses dados ou essas referências que foram constituídas ou divulgadas a partir do norte central, do norte global, né, a partir dos países mais desenvolvidos, não cabem aqui numa transposição direta. Nós fizemos um exercício muito recentemente lá no IAUSP, né, a partir de 7 principais casos, né, que nos ajudaram a consolidar um pouco mais essa agenda de demandas e prioridades. Certamente, dentro dessa agenda, para nós, o carro-chefe, né, ou melhor, a ideia central que nós estamos defendendo é romper o que nós chamamos de círculo vicioso entre infraestrutura e mudanças climáticas. Enquanto que é muito simples, né? Aqui eu sei que está difícil de ler à distância, mas eu vou explicar muito rapidamente, né? A ideia é que, enquanto tivermos infraestruturas convencionais instaladas na cidade, sem levar em consideração os eventos climáticos, nós
só vamos intensificar esses eventos e suas consequências, e principalmente suas consequências à população mais pobre, mais carente, nas classes sociais mais baixas. Né? A construção, a propagação de rodovias, canalizações de córregos, projetos habitacionais descolados do tecido urbano, né? Ou seja, tudo isso que a gente já conhece muito bem como grandes soluções de infraestrutura convencional, mas que conferem, que dão mais condições dos impactos climáticos serem mais problemáticos, esse modelo tem que ser rompido. Né? Esse modelo tem que ser rompido porque eles causam muitos danos ao serviço, inviabilizam a reprodução da própria infraestrutura, né? Colocando a população de baixa classe social em maior risco. Né? A ideia foi, partindo desse conceito, elaborar um conjunto de soluções que permeassem diferentes realidades brasileiras que foram afetadas nos últimos 4 anos por eventos extremos climáticos, ou, pelo menos, por eventos climáticos, não necessariamente os eventos extremos. Né? Partimos, evidentemente, de casos metropolitanos, como o de Porto Alegre, e de Lajeado, que não é uma região metropolitana, mas tem uma realidade de inserção regional pelos COREDs muito importante ali na região. Né? Tratamos de cidades pequenas do interior do país, especificamente isso aqui são cidades pequenas ao redor da represa de Três Marias, no Rio São Francisco, de cidades e comunidades sobre as águas, especialmente no município de Macapá, entendendo a realidade, as especificidades e como tratar essas especificidades diante das secas de 2024 e das cheias de 2025. Também tratamos do impacto das mudanças climáticas nas faixas litorâneas, né, com o aumento do nível do mar, com as erosões costeiras. Né, o litoral norte do Rio de Janeiro está sendo engolido pela maré, não sei se vocês têm acompanhado esses casos. O litoral norte de São Paulo sofreu graves consequências, com 600 milímetros de chuva em 24 horas. Isso é um caso extraordinário na literatura internacional, né? Ou seja, não é um caso recorrente, quer dizer, não era um caso recorrente e pode se tornar a ser recorrente, né? E comunidades e favelas, evidentemente, uma grande realidade de 40% da população brasileira, e os povoados interioranos, né, que é essa realidade rural, que é essa realidade descolada do conjunto urbano mais convencional que nós estamos habituados a tratar. Ou seja, tratar a questão climática de forma sistêmica é olhar para o modelo mais convencional da reprodução da urbanização, mas olhar também para as suas particularidades. E é isso que nos importa num processo democrático de construção de uma agenda. E essa agenda está dada pela defesa e retomada, principalmente, de um sistema nacional de planejamento. Todos os exemplos que foram colocados na primeira mesa e agora na segunda mesa, eles apresentam um rol e um conhecimento muito aprofundado de vários dados e possíveis soluções, né? Apresentam caminhos para abordar recursos. Né? Os recursos existem, talvez não estejam sendo canalizados para aquelas demandas que nós entendemos como prioritárias. Esse conjunto ele tem que voltar a ser debatido nacionalmente. Ele não pode estar fragmentado por setores de mobilidade e habitação, como eu disse, ele não pode estar fragmentado por entes federativos, como União, Estados e municípios. A transversalidade de escalas e de setores é fundamental. Quando nós nos deparamos com o fato de que a gente não consegue encontrar o plano diretor de uma determinada cidade, e quando encontramos a lei, que é o plano diretor, não encontramos o mapa ao qual ela se refere, está infringindo, obviamente, no mínimo, as questões de transparência daquele instrumento urbanístico. Né? Endereçar este planejamento a uma autoridade territorial, e é isso que nós estamos defendendo, uma autarquia federal que consiga reunir entidades públicas, entidades privadas, sociedade organizada, ONGs, que consiga trazer academia e associações de classe, como é o CAL, é fundamental para começarmos a construir uma base de dados coletiva e uma base de debates transparente, democrática e republicana, que é o que nós estamos desejando nesse momento. Sendo assim, agradeço imensamente aqui a presença de todos vocês, agradeço ao CAL por essa oportunidade, aos colegas aqui pelo diálogo. Muito obrigado.
Eu só queria, assim, para fechar aqui esse momento, agradecer, enfim, aos quatro, ao Carlos, à Luciana, à Marina e ao Jefferson pelas ricas contribuições, né? Eu estou vendo ali a ex-assessora da CEPOA-BR, a Carol Bertol. Ela esteve com a gente no Pará. Tivemos um evento no Palácio do Itamaraty, início de 23, onde o Cal participou, que era a construção da COP30. E não aparecia a pauta da arquitetura e urbanismo, né? Isso nos chamou muito a atenção. Tá? Depois tivemos em Belém, né, Carol, e depositamos lá no GovBR a pauta da arquitetura e urbanismo, porque onde estão os arquitetos, muitas vezes, nessas questões? Lá no Rio Grande do Sul, Jefferson, logo após a tragédia, eu tive a oportunidade de estar lá porque eu sou natural, o governador do estado, no primeiro momento, não chamava arquitetos, eram hidrólogos, eram engenheiros. Então, assim, esse entendimento, né, da questão do planejamento, enfim, da nossa profissão de arquitetura e urbanismo, e que, inclusive, me fez, quando falas nas questões sistêmicas, né, não só dos conceitos, né, Jefferson, mas a gestão, né, uma obra que está relacionada a outra, é uma nova via que está relacionada à drenagem, que está relacionada ao seu entorno, à ocupação da habitação. Eu lembro que na transição também do governo federal, né, que foi final de 22 a transição, né, do governo passado para esse atual governo, nós tivemos lá na CCBB, onde estava a equipe de transição da retomada do Ministério das Cidades. Eu me lembro que estava a Emília Maricato, Nabil, etc. E havia uma ideia de fazer uma questão mais sistêmica dentro do governo federal, que uma obra olhasse a outra, né? Mas a gente sabe isso, que para a estrutura de governo é bastante complexo, né? E acaba se dividindo nas caixinhas, né? É o ministério tal, aí o Ministério da Cidade se divide em mobilidade, em periferias, etc., e habitação, e as questões muitas vezes não se conversam, tá? Mas eu vou abrir a palavra, então, agradecendo, já tem a conselheira Regina, que está aberta. Boa tarde a todos, eu quero parabenizar a todas as falas, e, sendo rapidamente, eu gostaria de falar diretamente a professora Luciana. Eu sou da CEPOA, junto com Mascarelos, e o projeto que eu estou à frente é dos planos diretores. E, inclusive, tem na revista para a COP, né, eu fiz um artigo, visto que 70% dos nossos municípios não estão contemplados no Estatuto da Cidade. E eles têm todos os problemas dos demais. O que acontece no grande, acontece no micro. O que acontece no macro, acontece no micro. E, na realidade, o Estatuto tem, sim, 4 instrumentos que podem ser utilizados pelos prefeitos, os gestores desses municípios. Eu anotei aqui, para não esquecer, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o PUC, certo? Pode ser utilizado em todos os municípios, apesar de não ser exigido com menos de 20 mil, mas no Sul, da qual nós estivemos agora em Porto Alegre, a grande maioria do Rio Grande do Sul, dos pequenos municípios, tem plano diretor. Então, é uma cultura diferente, certo? E mesmo não estando em exigência, eles possuem a ótica do planejamento urbano. O IPTU progressivo no tempo, certo? A delimitação da expansão urbana, a desapropriação com pagamentos em títulos e o direito de preempção. Então, eu citei só 4, mas, na realidade, todos eles deveriam e poderiam, esses 70% dos municípios, poderiam estar utilizando. Só a minha contribuição. Tá, Regina, obviamente, todos os municípios podem fazer plano diretor e todos eles podem utilizar os instrumentos que eles quiserem utilizar, que estão no Estatuto da Cidade. A grande questão é se faz sentido utilizar esses instrumentos em municípios pequenos e médios, né? Assim, PEUC mal tem sido utilizado por municípios metropolitanos, né? É difícil institucionalizar PEUC até nas grandes cidades. Então, assim, IPTU progressivo no tempo, para utilização, para vazio urbano em município pequeno e médio. Então, assim, do meu ponto de vista, os instrumentos do Estatuto da Cidade não são suficientes para a realidade de pequenos e médios municípios. Vamos só depois rodar para não ficar no mesmo tema, tá? Não, Mas não, só uma questão, porque é CEPOA-BR, né?
Então, e é a minha área. Na realidade, eu sou de Goiás e nós fizemos projetos para municípios, em determinado momento, para os municípios menores de 20 mil habitantes. E posso afirmar, todos eles tinham, o micro tem igual ao macro. Só são escalas diferentes. Não, na realidade, no Rio Grande do Sul estão. Então, quer dizer, existe um problema cultural. E, obviamente, alguns locais mais desenvolvidos que outros. Mas isso cabe aos arquitetos urbanistas, ao CAL-BR, aos CAUS-UFs, e está justamente dialogando com todos os 5.570 municípios, né? E essa é a disposição nossa. Inclusive, todos recebem cartas dos UFs, até para um diagnóstico que foi emitido, né? Me desculpe o CERCEPUA também. Mas eu vou assim controlar o tempo, tá? Aí no finalzinho eu passo um minuto assim para o Carlos, para a Luciana, né? Porque daí a gente pode fazer aquele fechamento. Então, seguindo aí alguém, microfone. Obrigado. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. Você falou sobre as escolas como espaços de resiliência climática, né? E eu queria te perguntar os resultados desse projeto. Eu queria saber tanto da parte social, né? Mas eu queria saber também, tipo, como é que funcionou, assim. Eu queria que você falasse um pouco mais, se fosse possível. Lógico, vai ser um prazer. Os resultados, tivemos resultados positivos e negativos, assim como qualquer coisa que a gente está experimentando, né? Tiveram escolas que não conseguiram implementar o projeto, tiveram escolas que conseguiram e foi um sucesso. Isso tudo depende de cadeias de conversa, não só com o setor público. A gente fez uma parceria com a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação. E aí o corpo técnico do Instituto Ribeirão-3 ajudou a organizar a questão de projetos. E as escolas receberam um orçamento. Aí vai do diretor conseguir administrar esse orçamento, aí vai do arquiteto que foi contratado conseguir também implementar as boas práticas. Então, assim, imagina implementar um projeto que a gente está abordando todas as escolas municipais de uma cidade. São muitas escolas, mas a gente tem uma taxa de sucesso delas muito alta, o que prova, principalmente, que quando a gente faz um projeto que escuta a sociedade, os professores, os alunos, eles entendem a importância dessa implementação, as escolas que fizeram esse exercício, os profissionais que foram, escutaram os alunos, os professores, conversaram, perguntaram onde que vocês querem, qual que é o futuro que vocês querem da escola de vocês, onde que vocês vão no parque, tem, por exemplo, uma área verde, uma área, na verdade, que pode ser um parque para vocês, onde que vocês se alimentam, tem ar-condicionado, não tem, enfim. Quando tem essa conversa mais próxima, o fator de sucesso é muito mais amplo, porque a gente consegue, de fato, entender o cliente, né? Então, sim, tivemos um desafio muito grande, onde não deu 100% certo, mas todo o feedback que a gente recebeu das questões positivas e que foram, de fato, implementadas, teve uma volta positiva, de fato, muito importante. Eu acho que cada um ir fazendo um pouquinho, experimentando. O próximo verdejamento vai ser muito melhor. A gente busca agora não só escolas municipais, mas públicas, particulares. Então, isso vai criando uma escala e aprimorando. Peter Zuckerman tem uma frase muito boa, né? Que aquilo que a gente não pode mensurar, a gente não pode aprimorar. Tudo é assim. Você experimenta, aprimora, experimenta, aprimora. É isso. Queria só aproveitar aqui para fazer esse gancho, né, com a pergunta das escolas. Como eu falei bastante de política pública, né, e principalmente do papel e da responsabilidade e a forma, né, qualificada de atuação de vários gestores, mas eu queria trazer esse exemplo. A gente passou agora recentemente, né, no primeiro semestre, por ondas de calor, né, em várias regiões do país. A gente passou por diversas cidades, diversas regiões com ondas de calor.
O que alguns parlamentares com uma visão tacanha, que isso infelizmente é a regra, né? Não é exceção, exceção é quem consegue pensar em política pública articulada, né? Integrada e que de fato possa fazer diferença na vida das pessoas. A gente tem feito aí uma pesquisa, né, em todas as assembleias de todos os estados sobre proposições climáticas, né, que tenham como tema a questão climática. É impressionante o número de propostas, de projetos de lei para climatização nas escolas. Aí você vai olhar qual que é a proposta do deputado ou da deputada, é colocar ar-condicionado nas escolas. Sim. E eles consideram isso como adaptação. E a gente fala assim, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, então, isso que a Marina colocou agora aqui, né? E por isso que eu pedi a palavra, que é assim, o que é de fato adaptação? Né? Por que não aproveitar situações como essa e de você trabalhar com a comunidade escolar, olhar, né, em estudos do meio, todo aquele processo de desenho, né, de produção, de olhar, de você fazer um processo de escuta e de representação dos desejos, dos sonhos, dos olhares das pessoas sobre o local onde elas vivem, e a partir dali você criar soluções amplificadas, né, quer dizer, mais amplas, no sentido de olhar só uma determinada questão, né, e tentar resolver ali de forma paliativa um problema que a gente... Esse problema é estrutural, então vamos trabalhar com soluções estruturais e estruturantes também. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é o campo político, né, e que, obviamente, a sociedade tem que fazer com que isso mude e melhore bastante, porque é sofrível. Só um breve comentário, também aproveitando o gancho agora da Marina e do Carlos, nós tivemos no MEC, na Secretaria de Educação, para falar sobre o Caueduca, e um dos problemas que o governo federal está enfrentando são os recursos federais que vão para os municípios para projetos de escola, porque os municípios não sabem fazer um projeto de escola adequado àquele ambiente. Escola em Manaus, com anfiteatro ao ar livre, sem arborização, no calor. As pessoas não usam porque é sol o dia inteiro. Né? Então, assim, vejo a falta dos arquitetos, enfim, com o recurso que existe para as escolas, e isso não está sendo adequado. Tá? Devido ao tempo, assim, tem a Sueli, eu acho que o presidente da Bahia também pediu a palavra, né? Então, assim, eu acho que a gente dá então mais para esses dois, e depois eu passo um minuto aqui para cada painelista. Pode ser? Para fechar. 2 minutos, tá? O Sueli bem rápido e o presidente bem rápido. O meu é para você, Marina. Oi, gente, boa tarde. Era só para complementar o que você estava falando sobre as escolas, e eu queria saber se vocês, nesse projeto, já pensam a levar para outros municípios, né? Assim, levar para a região Nordeste, região Norte, esse tipo de programa. Te falo por quê. Eu faço parte do Conselho da Cidade do Recife, né? E a gente está atuando também com as escolas públicas, ensino médio, ensino fundamental, e a gente sente a necessidade de projetos como esse. A gente não tem projeto para replicar para o Brasil, porque é focado em Ribeirão Preto, nossa zona bioclimática, nossa vegetação, enfim, local, só que a gente está aberto 100% a discutir e fazer com que vocês consigam implementar isso. Eu sei que a gente tem as questões, né, ambientais, todo um estudo diferenciado, mas assim, eu acho que o processo de projeto talvez poderia ser levado... A gente troca, né, com certeza, não tem problema. Escolas. Diante do adiantado da hora, eu agradeço a Ricardo Mascarello pela oportunidade de falar aqui. Eu vou fazer só uma reflexão, né? Eu sou Tiago, brasileiro, estou presidente do CAU Bahia e trabalho na área de planejamento urbano, territorial, ambiental, né, ao longo de minha carreira. E assim, eu tenho visto palestras sobre infraestrutura verde, azul, uma série de soluções já desenvolvidas, ou seja, nós temos base técnica, nós temos um lastro de profissionais de pesquisa acadêmica, de aplicações práticas, geralmente projetos piloto,
mas o que eu tenho percebido assim, que é a dificuldade principal e que eu não vejo muito os palestrantes colocarem, e que eu acho que é indissociável, que tem a ver com o nosso sistema político, né? Tem a ver com o sistema político brasileiro, que é pautado nessa governança de coalizão entre dezenas de partidos, tem a ver com o financiamento das campanhas. Então, assim, a gente fica dependendo muito do gestor que tenha a chamada vontade política de implementar todas essas soluções que estão sendo apresentadas em diversas mesas, com bastante didática e com muita informação técnica, e que todos nós estamos sensibilizados com isso, mas esses gestores, esses poucos que enfrentam, digamos assim, a lógica do setor imobiliário, que é de ocupar ao máximo o território. Por exemplo, a palestra magna ontem do Kongjian Yu fala sobre a infraestrutura da cidade esponja, que demanda área para implantar. Só que a lógica do mercado imobiliário, que ocupa ao máximo para vender ao máximo, não permite que isso se estabeleça aqui no Brasil, né? A lógica que eu falo aqui no Brasil. Então, assim, é só uma reflexão, não é uma pergunta para ninguém. Eu gostaria de escutar mais essa relação entre todo esse conhecimento que está sendo aqui disponibilizado para todos nós e a dificuldade de implementar isso tudo no Brasil, né? Num momento de mudança climática, a gente está vendo a política aí na contramão, e muito a reboque da lógica do mercado imobiliário. Eu acho que precisa isso ser apresentado com mais clareza, sabe? É só uma reflexão mesmo. Tiago, muito obrigado, viu? O Tiago é presidente do Cal Bahia, tem enfrentado lá justamente isso, né? Essa disputa, enfim, pelo capital em cima das áreas livres, né? A gente sabe que é um desafio do Brasil. Eu gostaria de ter passado a palavra um pouquinho para cada um, mas o tempo está esgotado, tá? Então, agradecer ao Jefferson, a Marina, a Luciana e ao Carlos, que vieram aqui, enfim, contribuir. E vocês podem conversar com eles, enfim, na sequência, né? Muito obrigado.